Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Bom, por experiência própria, na verdade, eu consegui ver que ao longo do caminho, uma das maiores dificuldades que eu tinha era de separar o código, na verdade, de interface gráfica, dos modelos e de controles, por exemplo, dentro do Python, falando em Custom Tkinter ou Tkinter, por aí vai. Para você que já trabalhou com frameworks de desenvolvimento web, dentro do Python, por exemplo, falo principalmente do Django. Django ele veio com um padrão que se chama do MVT, que nesse caso separa os modelos, que são a lógica do banco de dados, ele separa o V, que é de view, que ele separa toda a lógica de programação, de negócio. Depois tem o template, que é o T, onde ele coloca só as interfaces gráficas, ou seja, a parte do front-end, que o cliente vai ver no final das contas. Então, ele separa isto aí para fazer o quê? Para fazer com que o código seja mais organizado, para fazer com que o código seja mais escalável, você consiga desenvolver aplicativos mais grandes, por aí vai. E isto não é diferente dentro do Custom Tkinter, mas precisa de uma manobra meio que um pouco complexa. Por isso que eu trouxe, porque ele não é um framework que já traz este padrão, ele é uma biblioteca. Então, eu trouxe esse vídeo para poder te ajudar a você sair deste problema. Basicamente, o que estou a falar é o que temos aqui. Tenho este app que eu criei simplesmente só para ser ilustrativa. Tenho aqui o meu main, certo? Pode ver que main, ele simplesmente tem este código para ser rodado. Temos aqui o controller, onde tem todos os controles, na verdade, da nossa aplicação, onde eu estou a importar o client model e o client view. E aqui tenho os meus modelos também, onde tenho o banco de dados. Nessa aula também vamos falar um pouco do SQLite. Temos aqui um pouco de banco de dados. E tenho aqui a meu view. O view, na verdade, é a parte onde temos simplesmente a interface gráfica do Custom Tkinter. Então, nós conseguimos criar a interface gráfica do Custom Tkinter simplesmente nesta parte de view. E tenho aqui o meu banco de dados, na verdade, já fiz aqui alguns testes e cadastrei aqui alguns nomes, na verdade. Então, é uma aplicação em que não vamos nos focar com a interface gráfica em si, tipo com a beleza da interface gráfica, não. Vamos nos focar simplesmente em como você vai conseguir separar este código e fazer ele correr normalmente para você conseguir fazer seus aplicativos escaláveis, dominando ou desenvolvendo sistemas com o Custom Tkinter, para você não ter que sempre usar o mesmo modelo, o mesmo módulo. Nesse caso Python, que é o main ou que não sei, que você vai criar todo o seu código, talvez 1000 e tal linhas. Não é uma boa prática. Então, com isso, vou aqui rodar esta minha aplicação. Vamos lá. Vou rodar aqui. Vamos lá ver rodando. Tenho aqui o sistema de gerenciamento de clientes. Posso aqui colocar um nome. Eu vou dar o nome de Sônia, por exemplo. Vou dar aqui o nome de Sônia. Meu Deus, Sônia. Vou dar aqui Sônia Tomoseni. Vou dar aqui a idade de 34 anos, penso eu. Aqui endereço Manga, Xamba. Não sei se é a mesma coisa ou se são mesmo os bairros. Depois coloco em adicionar cliente. Veja que quando eu adicionei cliente, ele adicionou aqui o último nome, ID 14, nome Sônia Tomoseni, idade 34, endereço Manga, Xamba, certo? Então eu coloquei isto nesse text box simplesmente só para ilustrar. Como eu disse, o foco cá não é a interface gráfica, nem mesmo a interação com a interface gráfica, porque isso tudo você pode aprender ao longo dos vídeos que já temos cá. Dentro do canal temos um curso de Custom Tkinter completo, temos alguns projetos também que trabalham na interface gráfica. Então, nesta aula simplesmente separei para falar muito contigo a respeito da separação do código para termos este resultado final, certo? Então, vamos lá começar a fazer isso do absoluto zero. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa seu like caso você goste dos nossos vídeos aqui no canal e ajude o canal a crescer. Então, bora lá. Então, tenho aqui minha pasta criada de nome MyApp. Então, vou criar aqui o meu primeiro arquivo, que vai ser um arquivo main, certo? Main.py. E arquivo main pode ter que prestar atenção. Então, eu vou começar com main. Vou começar com a minha pasta, que vai estar todos os módulos da minha aplicação. Entende como se fosse um app, certo? Quando estamos no Django, por exemplo, podemos considerar isso como se fosse um app que nós vamos criar, que é uma pasta. Depois vamos desenvolver outras coisas. Então, vou aqui criar minha pasta. Vou criar meu arquivo main. Esse main vai estar fora, main.py. Vou deixar ele criado. E a outra coisa que eu vou criar aqui é uma pasta. Esta pasta vou dar o nome de app mesmo, ou core. Vou dar o nome de core. Nesse caso que é raiz. Certo? Então, ou poder dar o nome de cliente. Qualquer nome você pode dar, vai funcionar normalmente. Dentro dessa pasta, vamos criar esses três arquivos. O primeiro arquivo que eu vou criar aqui é models. Models.py, na verdade, que é para modelos. O segundo módulo que eu vou criar aqui é o controller.py, certo? Para servir do nosso controller.
E o terceiro que eu vou criar aqui dentro desta mesma pasta, que é o core, vai ser o view, ou seja, o modo view.py, certo? View.py. Então, estes 3 módulos são os que eu vou trabalhar com eles cá para fazer a separação dos meus códigos. Então, inicialmente você vai desenvolver isso, vai colocar simplesmente, atenção, esta pasta pode ter qualquer nome, você poderia dar nome de cliente, por exemplo. Imagina que nós tenhamos talvez mais de um app, mais de um sistema que vai gerenciar várias coisas. Temos um sistema de gerenciamento de clientes, mas dentro dele também queremos gerenciar funcionários, queremos gerenciar tanta coisa. Então, poderia ser aqui clientes, poderia ser um app funcionário, por aí vai. Isso poderia ser também, podias conseguir interligar e comunicar isso. Apenas vou trazer um app. Talvez nos próximos vídeos, se alguém tiver dificuldade, é só deixar aqui nos comentários para interligar mais de um app e nós vamos trazer quando for necessário. Então, vamos lá dar andamento aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, não vou conseguir mexer no main, porque main ele vai agrupar principalmente a rodagem de código. Então, para conseguir rodar código, primeiramente tem que ter a minha interface feita, certo? Então, primeiramente eu vou ter que trabalhar com a minha view, certo? Então, view, dentro de view, o que eu vou criar primeiramente? Na view, principalmente, na view simplesmente vou trabalhar com a interface gráfica. Então, vou importar, custom take inter s7k. Então, vou apelidar com 7k e vou aqui criar a minha classe. Então, vou criar uma classe, que é a classe principal. Vou dar o nome de client controller, certo? Client view. E este client view vai herdar de 7k.7k. Isso nós sabemos, que é a interface gráfica dentro do custom take inter. Então, a primeira coisa, eu vou definir aqui o init, certo? A função init. Vou definir a função init. E essa função init vai ter um self e vai ter um controller que nós queremos criar. Então, vamos interligar com um controller, que é o parâmetro. E este parâmetro controller, nós vamos criar ele como uma variável já inicial aqui. Então, vamos primeiramente criar o nosso super, certo? Vamos criar o nosso super e vamos criar ponto o nosso init, underline init, e também vamos deixar assim. Então, feito isto, a primeira coisa que nós podemos criar é o nosso controle. Então, self.controller, certo? Self.controller recebe controller, que é este parâmetro que nós colocamos cá em cima. Simplesmente assim. Então, agora podemos colocar a nossa interface. Então, self.título do nosso interface, .title. Este self está a referenciar a janela 7k que nós já buscamos aqui, certo? Então, vamos colocar aqui gerenciamento de clientes. O cadastro de clientes. Vou dar aqui com o nome de cadastro de clientes, porque só simplesmente vou cadastrar cadastro de clientes, certo? Então, vou colocar aqui cadastro de clientes e a próxima coisa, vou colocar aqui uma geometria. Então, self.geometry e vou iniciar a minha aplicação em mais ou menos 700 por... Vou iniciar ali 700 por 500. 700 por 500. Então, feito isto, eu posso agora simplesmente voltar, certo? Simplesmente posso voltar agora para o meu controller, certo? Porque dentro do controller é onde eu vou ter os controles da minha aplicação. Então, dentro do controller, primeiramente vou ter que importar esta view que nós acabamos de criar. Então, vamos dizer aqui, from core.view, certo? Então, vou dizer aqui, import client view, nesse caso. E depois de importar client view, eu já posso criar a minha classe. Então, vou criar a minha classe de controller, class controller client controller, certo? Client controller, e ele vai ter init. Vamos definir aqui uma função init, certo? Init, e essa init vai pegar o self, que é o self da classe anterior. Então, posso colocar aqui um PS até. Colocar aqui um PS, para ele não reclamar. E a próxima coisa que eu vou definir aqui é o run. Simplesmente o que eu queria aqui era run. Então, vou definir aqui um run, certo? E este run vai pegar aqui o self
este run simplesmente vai servir para rodar a nossa aplicação. Então, self.main loop, certo? Self. Self. Aqui, até antes disto, primeiro tenho que pegar a minha view dentro do init, certo? Por quê? Porque eu importei o meu cliente view, que está a trazer a minha view, que é a minha interface. Então, primeiro preciso instanciar esta classe, certo? Porque a classe não está instanciada, então eu preciso primeiro instanciar. Então, vou dizer aqui, self.view vai receber cliente view. E aqui vou colocar o self como parâmetro, certo? Que é para pegar aquela classe anterior que nós temos cá. Este self que temos cá, certo? Então, depois, a próxima coisa que eu vou criar aqui é o self.run, certo? Ou seja, para conseguir rodar, nós já pegamos aqui o run. Podes ver que temos aqui dentro de view, temos, dentro de controller, temos esta classe, esta função run que nós estamos a criar, e simplesmente nós queremos rodar. Nós queremos rodar a view, self.view.main loop. Então a função main loop agora já está lendo. E a próxima coisa que nós temos para fazer essa nossa aplicação rodar é virmos em main. Main, na verdade, é o central da nossa aplicação. Então, dentro de main, o que nós vamos fazer? Dentro de main, vamos importar o controller. Então, vamos dizer aqui from core.controller import client controller, certo? E depois de importar client controller, nós vamos pegar isto, vamos dizer if, o nosso habitual if underline name underline for igual a, entre aspas, underline main, certo? Main underline dois pontos, vamos fazer o quê? Vamos dizer app vai ser igual a client controller. Nesse caso, estamos a instanciar a nossa app, ou o nosso cliente controller, para chamarmos de app. Então, app agora pode ser .run. Então, esta classe run, certo? Esta função run está a sair deste controller, certo? Que é esta função aqui. E esta função simplesmente nada mais está a servir para além de rodar a nossa janela, que é o main loop. Então, entendeu agora? Nós criamos a nossa view, criamos a nossa janela, e nessa nossa janela não rodamos ela, simplesmente interligamos a nossa janela com o nosso controller, e no nosso controller estamos a rodar a nossa janela com uma função, mas essa função não está a ser corrida e nós chamamos aqui no nosso main a nossa função. Então, se eu, por exemplo, rodar este arquivo aqui, não vou ter resultado nenhum, certo? Não vou ter resultado nenhum, até ele vai dizer no mode named core, por aí. Mas se eu rodar também aqui view, não vou ter resultado nenhum, certo? Ele só vai rodar, mas não vai trazer nenhuma tela. Mas se eu rodar aqui, por exemplo, o main, se eu rodar, pode ver que já temos cá a nossa janela lendo. Por quê? Porque nós fizemos interligação e nós conseguimos conectar ela ao nosso main. Então, dito isto, nós não vamos precisar trabalhar mais com main. Apenas vamos pegar o nosso main e vamos lhe encostar cá no início. Vamos deixar ele cá. Não vamos trabalhar com ele mais. Por quê? Porque já acabou a nossa função. Simplesmente ele serve para o nosso como arquivo de entrada. Agora vamos trabalhar com o restante dos nossos arquivos. Então, o primeiro arquivo que nós podemos trabalhar com ele aqui, podemos começar simplesmente ou inicialmente do backend. Podemos começar o nosso módulo, que é geralmente o que se faz. Então, vamos começar com o nosso módulo. Vamos desenhar aqui o nosso modelo. Então, para nós trabalharmos com o nosso módulo, eu vou trabalhar aqui com a SQLite 3. Então, você vai precisar de instalar o SQLite 3. E como você pode instalar, tem o link na descrição aqui. Link na descrição do site, onde você pode fazer a instalação do SQLite 3 pelo pip, e você pode copiar este código que está lá na descrição. Aqui não vou passar, simplesmente para te forçar você a ir na descrição. E se você não vai entender nada do que nós estamos a fazer aqui com SQLite, porque não vou estar a explicar na profundidade, temos um curso cá no canal do SQLite 3, onde nós fazemos um curso completo, e você pode estudar com aquele curso que é bem antigo, na verdade, é um dos cursos mais iniciais, mas está bem dope até agora, porque ainda faz tudo que o SQLite faz e tem toda a coisa que nós vamos fazer também ao longo deste vídeo, a mesma coisa, não tem nenhuma diferença ainda, certo? Então, pode acompanhar o curso e vai ser muito bem interessante. Vamos embora ao que interessa. Então, vamos importar aqui primeiro, import SQLite 3, certo? SQL 3,
nesse caso. E desse slide 3, vamos criar uma classe aqui. Então, vamos criar uma classe e vou chamar o nome de clients. Clients model, certo? Clients model. Então, neste client model, vou ter a minha função init. Então, vou definir aqui minha função init. Então, nesse init, eu acho que não vou precisar deste none, apenas vou ter este self. E aqui posso deixar em PS por enquanto. Para além da função init, vou querer uma função de criar tabela. Então, vou criar aqui, vou deixar todas as funções prontas, def create table, certo? Uma função de criar tabela. Então, vou deixar aqui em self também e vou definir aqui um PS. A outra função terceira que eu vou precisar dentro deste meu modelo, nesse caso, vou precisar da função de adicionar novo cliente ao banco de dados. Então, add clients, certo? Add clients. Também vai pegar o self. Também vai ter como parâmetro, vamos adicionar um cliente que tenha self, vai ter nome. Isto tudo vamos definir ao longo do tempo, certo? Nome. Vai ter também idade e vai ter endereço, certo? Endereço. Simplesmente assim, até endereço não precisa ter cedilha, certo? Endereço. Então, vamos colocar esses parâmetros e vamos exigir eles, vamos pegar eles através do banco de dados. E a outra coisa também, ou seja, a outra função que nós vamos ter aqui é a função de buscar todos os clientes do banco de dados para renderizarmos, certo? Então, vamos definir aqui def get all clients, certo? Get all clients. Get all clients também vai ser self. E por fim, eu poderia até criar aqui uma função de deletar clientes. Até nem tem necessidade, porque eu não vou precisar de deletar nenhum cliente, certo? Não vou precisar de deletar clientes, porque eu vou fazer função só de lançamento de clientes. Então, você, com o tempo, pode colocar todos os outros que você precisar. Poderia colocar aqui de deletar clientes, de atualizar banco de dados, nesse caso, de atualizar dados de cliente. Então, você pode adicionar essas funcionalidades, mas eu vou precisar simplesmente dessas, porque a ideia da aplicação agora é simplesmente nós adicionarmos cliente dentro de banco de dados, certo? Então, vamos lá. Nessa primeira função nossa aqui, init, vamos fazer o que inicialmente? Vamos gerar uma conexão. Dentro do SQLite, vocês já sabem que nós precisamos gerar uma conexão com o nosso banco de dados ou criar o nosso banco de dados. Então, vamos dizer aqui self.con, que representa a conexão, vai ser igual a SQLite 3.connect, certo? Tem uma função connect e aqui vamos dar o nome do banco de dados. Ele automaticamente, se não tiver, vai criar o banco de dados. Então, vamos aqui, clientes.db, nesse caso que é o database. Então, você tem que dar este nome sempre com o terminal database, que é uma extensão de banco de dados. E também podemos criar aqui self.createTable. CreateTable, a função para rodar. Logo que iniciar a nossa classe, vai rodar a função de CreateTable. Então, temos que trabalhar nesta função de CreateTable para criar a nossa tabela. Certo? Então, para criar a nossa tabela, a primeira coisa que nós vamos precisar aqui é pegar o cursor. Então, tem um item que chama de cursor, que basicamente é uma variável que nós usamos para conseguir percorrer dentro do nosso banco de dados e a comunidade chama de cursor. Vamos dar, se é o simples nome cursor, vai receber self.con, nesse caso, que é esta conexão aqui, vai pedir conexão com banco de dados, ponto cursor. Então, esta linha simplesmente assim. Nesse caso, agora podemos trabalhar com o nosso cursor. Então, cursor.execute. Nesse caso, executa alguma coisa dentro do nosso banco de dados. Então, esta função de execute, ela vai executar coisas dentro do nosso banco de dados. E aqui, para fazer melhor dentro do Python, para nós podermos escrever da melhor forma possível, vamos colocar isso dentro de aspas triplas, certo? Dentro de aspas triplas, e tudo que nós escrevermos cá dentro vai ser normalmente linhas lidas como banco de dados, normalmente sem nenhum stress e sem nenhum problema, certo? Então, vamos lá, podemos colocar isso assim, para estar um pouco mais bonito, mais organizadinho. E podemos começar agora a trabalhar. Então, dentro disto, primeiramente vamos
colocar comandos de SQL são exigidas serem em letras maiúsculas, melhor prática, né? Então, vamos dizer aqui create table, para nós criarmos tabela, create table if not exists, certo? If not exists. O que é isso? Cria-me uma tabela se não existe. Qual é o nome de tabela? Então, este create table é um nome de comando. Então, if not exist é uma condição, se não existir. Se existir uma tabela com este nome, aqui a seguir vamos dar o nome. Então, clientes, certo? Ele está dizendo aqui, cria uma tabela de nome clientes se não existir. Então, se existir, nesse caso, esta condição vai ser insatisfeita, logo se existe, ele não vai precisar de criar, simplesmente vai atualizar os dados dentro daquela tabela. Então, vamos dizer aqui o que nós vamos precisar de ter. Vou aqui abrir parênteses. Vamos lá. Então, vamos precisar de ter, primeiramente, como dados, vou dizer aqui, preciso de, isto pode estar até aqui, apenas temos que criar uma forma de ter isso um pouco mais organizadinho e mais bonito, certo? Isto pode ficar até aqui mesmo, fechado. Ok. Esta linha começa daqui, ok. Então, primeiramente, quais são os campos que eu vou precisar? Vou precisar do campo ID. Então, ID, qual é o campo? Vou dar o nome de campo ID. Vai ser do tipo inteiro, integer, certo? Atenção, todos os comandos que eu estiver a fazer de SQL, vou sempre colocar em letras maiúsculas para gerar separação e melhor forma de você conseguir compreender que isto é de SQL e esta é linguagem Python. Então, integer, primary key, então, primary key, nesse caso, chave inicial ou chave primária, e vamos dar o atributo também de auto increment. Auto increment. O que é isso de auto increment? Estamos a dizer o que é nesta linha de código. Estamos a dizer, cria um campo de nome ID, nesta tabela, cria um campo de nome ID, onde vai ser este campo, vai ser inteiro, vai ser de uma chave primária e também vai ser auto incrementável, certo? Nesse caso, não precisa auto increment. Exatamente. Não precisa de eu criar o nome de ID, ele vai começar de 1, 2, 3, assim sucessivamente, certo? Então, vamos separar aqui com vírgula e vamos colocar aqui a nossa próxima linha, que é o nome, campo nome. E nesse campo nome, vamos dizer que é um campo de tipo texto e vamos dizer que é not null, não pode ser vazio. Também vamos criar aqui outro campo que é de idade, também um campo not que vai ser do tipo inteiro, integer, certo? Então, a idade vai ser do tipo integer, também vai ser not null. E o último campo que nós podemos criar aqui é o nosso campo de, criamos campo de endereço. Então, endereço vai ser do tipo texto, nesse caso text, e também vai ser not null. E feito isto, nós já criamos os nossos campos dentro do nosso banco de dados. E tecnicamente assim o nosso banco de dados já vai ser executado, já vai ser criado se nós executarmos esta função create table, certo? Então, basicamente era isto. E para agora, vamos para a nossa próxima função, que é de adicionar clientes dentro do banco de dados. Como nós podemos adicionar? Entender que esses clientes vão ser adicionados buscando dados que estão a entrar através da nossa view, que nós ainda nem criamos aqui. Então, nessa nossa view, não se preocupe, ela vai ser controlada dentro do controller. Então, os dados vão ser passados pelo controller. Apenas foca-te agora no nosso banco de dados. Entender que estamos a trabalhar simplesmente no banco de dados. Então, vamos lá trabalhar com essa nossa segunda função, que é de adicionar clientes. Então, para adicionar clientes, eu já peguei aqui os dados do cliente, já peguei o nome, já peguei a idade e já peguei o endereço, certo? O nome, a idade e o endereço. Então, vamos lá trabalhar aqui com a nossa função. A primeira coisa, vamos também pegar o cursor. Então, o cursor vai ser igual. Entenda que este cursor que nós temos cá está dentro desta função e nem colocamos self. Então, vamos ter que criar um novo cursor aqui desta função também. Então, vai ser self.con.cursor. Certo? Esta função cursor já existe dentro do SQLite. Logo, já temos nosso cursor. Agora já podemos criar as nossas execuções dentro do nosso banco de dados. Então, vamos dizer aqui o cursor.execute, nesse caso, para nós executarmos qualquer coisa dentro do nosso banco de dados. O que nós queremos executar desta vez? Vamos dizer, o que nós queremos é inserir algum dado dentro do nosso banco de dados. Entre aspas simples, certo? Então, vou dizer aqui insert. Comando para inserir é insert, aonde? Into. É para inserir aonde? Into, ou seja, aonde? Dentro do quê? Dentro do
banco de dados clientes. Então, insert into clientes, nesse caso, certo? Insira dentro de banco de dados clientes. É para inserir o quê? Entre parênteses, vou colocar aqui os dados que eu quero inserir. Nome, idade e endereço, certo? Esses dados devem estar organizados em endereço. Devem estar organizados conforme estão organizados também neste banco de dados para eu conseguir organizar taxativamente, certo? Então, nesse nome endereço, nesse caso eu tenho que dar quais são os valores. Então, os valores values vão ser quais? Então, aqui é onde entra a primeira manobra. Você só vai colocar ponto de interrogação, vírgula, ponto de interrogação, vírgula, ponto de interrogação. Por quê? Porque se você, que pode deixar o espaço para melhor prática, porque se você adicionar diretamente assim, colocar aqui, por exemplo, nome, não vamos conseguir pegar esta variável aqui, certo? Mesmo se colocar um f-string aqui, não vai conseguir reconhecer o Python. Se você pode dizer, não, vou colocar um f-string, depois vou colocar isso entre chaves, não vai reconhecer o Python. Ele exige que você use aqui, é uma obrigação de você usar isto, colocando uma vírgula, certo? Colocando uma vírgula e entre parênteses você pode colocar agora, perdão, isto aqui tem que estar até fora destas aspas. Então, coloca aqui vírgula e aqui entre parênteses você pode colocar essas variáveis que são nome, idade e endereço, certo? Nome, idade e endereço. Tecnicamente assim, você já vai conseguir lançar os dados dentro do nosso banco de dados. E depois de lançar dados dentro do banco de dados, nós vamos comitar esses dados, certo? Então, vamos dizer aqui return connection, nesse caso, que é o con. Vamos retornar, sim. Vamos aqui trazer exatamente o que vamos trazer aqui é o cursor, é o self, perdão, que é a função de comitar, self.con.commit, certo? .commit. Esta função commit vai servir para fazermos o commit dentro do nosso banco de dados. E a melhor forma de trabalhar com isto é depois de fazer o commit, fechar o banco de dados. Então, self.con.close, certo? Para fecharmos o nosso banco de dados. A melhor forma é deixar ele aberto para qualquer coisa. Então, depois disto, nós já temos o nosso cliente inserido dentro do nosso banco de dados, certo? E a próxima coisa que nós podemos ter aqui é como nós podemos buscar os dados dentro do nosso banco de dados. Então, precisamos de buscar todos os dados dentro do nosso banco de dados para conseguirmos renderizar dentro da nossa aplicação, na nossa view. Então, na nossa view nós queremos pegar todos os clientes. Para isso, vamos fazer simplesmente o seguinte. Então, vamos ser cursor. Também precisamos de fazer conexão. Então, cursor vai receber self.con.cursor, certo? E já criamos nosso cursor. A próxima coisa agora que nós precisamos fazer é cursor. Vamos fazer o quê? .execute. Nós queremos executar uma operação dentro do nosso banco de dados. Então, para fazermos execução, execute. Então, entre aspas simples, para pegarmos dados dentro do SQL, é simples de comando. Então, é select, ou, nesse caso, o x, esse xzinho, ou esse asterisco, significa todos os dados, aonde? From clientes. Perdão, clientes, certo? Nesse caso, o nome do banco de dados. O que está acontecendo aqui? Estamos a dizer, por favor, selecione todos os dados dentro do banco, ou seja, dentro da tabela clientes, certo? Aqui temos o comando select para selecionar. Este aqui é todos. Quando você coloca asterisco, está a dizer todos os dados que estão dentro do banco de dados, dentro da tabela, na verdade, que clientes, certo? Nesse nosso banco de dados que nós criamos lá em cima. Então, agora a próxima coisa é simplesmente nós fazermos a busca. Então, vamos dizer cursor, aliás, self.con.fetch all, certo? Fetch all. Ok. Fetch all. Então, vamos aqui. Até vai ser, né? Vai ser até self.cursor. Vai ser return, porque nós queremos retornar aqui. Nesta função vamos criar um retorno, certo? Então, vamos retornar cursor.fetch all. Simplesmente assim para buscarmos todos e já está. Então, nesse nosso banco de dados, basicamente já fizemos. Se você quiser fazer busca
de forma diferente. Se você quiser, por exemplo, atualizar o banco de dados, deletar, você pode criar outras funções e vai trabalhando com essas outras funções. Mas para o nosso objetivo de hoje, basta assim o nosso modelo. Não vamos precisar mais trabalhar com o nosso modelo, agora vamos migrar para a nossa view, certo? Vamos migrar para a nossa view, para nós trabalharmos com a nossa view e por fim vamos trabalhar com os dados dentro da nossa controller. Então, dentro do nosso view, já disse que o foco nem vai ser até criar uma interface bonita, ainda vamos só simplesmente criar uma coisa bem rápida mesmo. Então, vamos aqui criar a nossa interface gráfica. Vou comentar aqui widgets da tela, certo? A primeira coisa que eu vou precisar aqui é entry para buscarmos nome. Então, vamos ver aqui self.nome entry, certo? Nome entry, até posso dar essas variáveis com um nome name entry, vai ser ctk.ctk, nesse caso entry, e nesta entry simplesmente vou dar o nome de self para indicar que é neste master e placeholder text simplesmente, e placeholder text vou dar aqui nome completo, certo? Nome completo, simplesmente assim. Ou posso dar o nome do cliente, para estar mais específico, nome do cliente, exatamente. E a próxima coisa que vamos ter aqui é posicionamento desta entry. Então, para posicionar, vamos dizer aqui self.nameEntry.pack. Eu vou até colar isto com pack mesmo. E vou colocar aqui o PDI de 10 para fazer aquele espaçamento simplesinho. Então, feito isto, posso copiar isto aqui e colar duas vezes. Vou precisar disto. Ctrl C para. Vou precisar disto para idade. Vou precisar disto também para endereço. Então, aqui vamos colocar age, certo? Age. Também aqui vai ser age, certo? Age. E aqui vai ser address, certo? Vai ser address. Uou. É 2D aqui também. Address. Aqui também vai ser address, certo? Então, endereço é endereço. E aqui vamos alterar simplesmente endereço. Endereço. E aqui vamos colocar idade. Uou. Idade. Simplesmente assim. Então, já conseguimos criar as nossas entries dentro da nossa interface. E agora a próxima coisa que nós podemos fazer aqui é buscarmos criar o nosso botão. Então, botão. Vamos criar aqui botão para adicionar clientes. Então aqui vamos dizer self.add button, certo? Add button vai receber ctk.ctk button, e este button vai estar em self nesse caso, e a próxima coisa que ele vai ter é um text. Então vamos aqui texto adicionar cliente e vamos ter também o command dele. Command vai ser self.add cliente, certo? E temos que criar esta função add cliente. Então vamos definir aqui embaixo a função def add cliente. Então, definir esta função add cliente vai pegar o self. Podemos deixar ela por enquanto no pass. A próxima coisa que vamos fazer aqui é
nós posicionarmos este nosso botão. Então vai ser self.addButton pack, certo? Vamos posicionar ele com pad também e pad de 10. Então todos esses vão ter pad de 10, pad de 10, pad de 10. Já conseguimos colocar o nosso botão e agora precisamos de ou seja, list view, ou seja, lista daquele caixa de texto para listarmos os nossos clientes. Então vamos aqui self.client list vai receber ctk. Aquilo é text, acho que é text box, e vamos colocar aqui o self, também o width dele, vamos deixar ele em 400 e o height dele, até vou deixar o width em 500, e o height dele, que é a altura, em 200, certo? Então temos aqui a altura, temos a largura. E a próxima coisa, vamos dizer qual é self.client.list.pack também. Vamos adicionar ele com pack. Porque não queremos aqui queimar cabeça com o grid, por aí vai. Então vamos pedir e vai ser também de 10. Simples assim. E a próxima coisa que nós vamos criar um botão também. Aqui vamos pegar isto, Ctrl C. Vamos criar um botão que é para ler os dados, certo? Para ler os dados já lançados dentro do nosso sistema. Load button, porque nós vamos ler ele manualmente, não vamos carregar os dados logo ao iniciar a nossa aplicação. Podíamos até fazer isso aí, mas vou criar isto com botão mesmo, load button. Também aqui vai ser listar clientes, certo? Ou carregar clientes, é o melhor português. Então carregar clientes. Então aqui vamos dizer, para além de ser add clientes, vai ser load clients. Então vamos aqui pegar isto, Ctrl C, e vamos duplicar esta função, Ctrl V, e vamos dar aqui, em vez de add clients, vai ser load clients, certo? Então vamos lá trabalhar com essas nossas funções agora. Nessas nossas funções, a primeira função aqui é de adicionar clientes. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiramente pegar o nome. Então nome vai ser self.nameEntry.get, simplesmente para pegar. E assim como funciona, nós já falamos disso por várias vezes. Idade também é a mesma coisa, idade vai receber self.ageEntry.get, simplesmente é uma entry. Só que a diferença aqui, bom, não vai ser nenhuma diferença, porque também endereço é igual a todos esses, é um campo de entry, vai ser self.addressEntry.get também. E já conseguimos buscar assim os dados. Então vamos aqui adicionar os nossos dados ao nosso controller, certo? Podes ver que aqui no início nós criamos o nosso controller. E esse nosso controller nós conseguimos pegar ele dentro lá do nosso módulo controller. Então vamos aqui adicionar self.controller controller.add, certo? Add client. Nesse caso vai ser nome, vai ser idade e vai ser endereço. Então, idade aqui. Ok, idade vai ser endereço. Assim já conseguimos adicionar o nosso cliente. E a próxima coisa é nós lermos os dados que já estão. Então vamos dizer aqui clientes, ou seja, clientes. Vamos deixar esses variáveis sempre em inglês. Clientes vai receber self.controller, certo? Controller.get all client. Esta função de get all client, nós vamos
também lhe criar lá dentro do controller. Get all clients, esta função. E a próxima coisa que nós vamos aqui, vamos dizer self.client, client list .delete. Nesse caso, vamos deletar de quê? De 1.0, quer dizer isso, 1 até o final, quer dizer até o end. Então vamos dizer entre aspas duplas aqui, até o end. Isto tudo é de Custom Tech Inter, já falamos várias vezes, pode acompanhar a aula de caixa de texto. Tem uma aula completa só de caixa de texto aqui no canal. Então, a próxima coisa é, primeiro limpamos, na verdade, a caixa de texto, depois adicionamos, então, for, ou seja, para cada cliente, for client in clients, certo? Para cada cliente em clientes, vamos adicionar. Então, vamos dizer aqui, self.clientList, nesse caso, que estamos a pegar este entry, text box, vamos dizer .add. O ponto insert, tem uma função inserir, .insert. Então, nesta função inserir, primeiro vamos dizer, começa de onde? Do end, certo? Do end. E vamos aqui ir concatenando isso com o f-string. Vamos dizer aqui o ID, nesse caso, vamos colocar aqui o ID. Vamos colocar aqui cliente entre colchete 0, nesse caso a lista 0, na listagem 0 do nosso modelo clientes temos o ID, certo? O nome, a listagem dele é 1 e assim sucessivamente. Não sei se você consegue entender. Na nossa tabela K, vamos lá, na nossa tabela K, se isso percorrermos como sendo uma lista, este aqui tem índice 0, este tem índice 1, este tem índice 2, este tem índice 3. É basicamente o que nós estamos a fazer aqui dentro da nossa view para lançarmos os nossos dados. Então, pegamos o ID, que é índice 0. Depois, vamos pegar aqui, vou colocar aqui um traço. Depois temos aqui o nome, que vai ser também o cliente, nesse caso com ID 1. A próxima coisa vai ser temos aqui o nome, depois temos idade, também que vai ser o cliente, que o ID dele vai ser 2, index dele, nesse caso, e por fim temos o endereço. Até isto nem devia ser vírgula, coloquei aqui, usei o traço do meio, certo? Então temos aqui endereço, e neste caso no endereço também vamos colocar o cliente e no índice 3, basicamente como eu estava já aqui a dizer. Então, feito isto, tecnicamente já estamos aqui com a nossa view feita, certo? E aqui falta vamos simplesmente quebrar isto aqui. Vamos simplesmente quebrar isso aqui para vir numa nova linha quando lançarmos um novo dado. Então, para N, para quebrar a linha. Já temos o nosso cliente criado. Agora, a última coisa que nós vamos fazer é criar o nosso controller, para nós podermos ter o controle dos nossos dados, o fluxo todo, como vai ser. Então, já temos aqui a nossa função run. Esta é a nossa função run, vamos deixar ela lá embaixo. Mas uma coisa em view, por exemplo, a nossa função run, vamos deixar lá embaixo. A próxima coisa que nós temos que importar agora já é o nosso modelo, certo? Vamos importar aqui from models, nesse caso que é o core.models import. Temos aqui o client model, certo? A nossa função, a nossa classe client model. Vamos primeiro dizer aqui o self.model vai receber o client model. Simplesmente, este nem precisa de self porque não vamos trabalhar com alguma coisa muito interessante. Então, dentro disto aqui, vamos definir novamente uma função
que serve para adicionar clientes, add client, certo? Nesse caso, para adicionar cliente precisamos de vários parâmetros. Primeiro é nome, depois é idade, depois é endereço, certo? Entende que este add client dentro de view nós lhe vimos cá embaixo, certo? Temos aqui esta função add client que recebe como parâmetro nome, idade e endereço. Então não se perca porque estamos a trabalhar em sintonia, certo? Então vamos aqui. A segunda coisa que nós vamos fazer já agora, vamos dizer self.model.add client, certo? E add client vamos colocar o quê? Nome, idade e vamos colocar o endereço. Simplesmente assim. Então, nós estamos a nos comunicar aqui com o nosso modelo, certo? E nosso modelo está a se comunicar com o nosso cliente model. E nosso cliente model, vamos encontrar lá a nossa função add client. E nossa função add client está a precisar de nome, está a precisar de idade, está a precisar de endereço para ser lançado dentro do nosso banco de dados. Então, é o que nós estamos a fazer aqui dentro do nosso controller. Nosso controller, esses dados nós conseguimos lhes pegar através da nossa view que entra aqui, certo? A nossa view é esta que traz esses dados. Add client, ele traz esses dados através do get e eles lhes lança para o nosso controller de add client, que é cá, controller e add client, certo? Então, basicamente, você está a ver como está funcionando aqui a comunicação. Depois disto, depois de lançarmos o nosso cliente, podemos ler os nossos clientes. Então, vai ser self.view.load cliente. Já podemos atualizar, na verdade, nossos dados de clientes. Simplesmente assim. Então, a próxima função que nós vamos criar aqui é a função de buscar todos os clientes. Então, def get all clients. Então, no def all clients, vamos aqui dizer self. O que nós vamos precisar aqui? Vamos precisar de retornar simplesmente return self.model.get all clients, certo? Então, dentro do model, temos a nossa função de get all clients. Você já conhece esta função. Aqui temos a função de get all clients, que serve para trazer todos os clientes. Então, é o que nós estamos a dizer aqui, nesta função de get all clients. Buscamos todos os clientes. E se virmos para view, temos este clientes que nós lhes buscamos com get all clients, certo? Ele está referenciando o controller está cá, este controller está a pegar este que está cá e este que está cá está referenciando este controller que nós temos aqui e tecnicamente nossa aplicação assim já tem a comunicação devida. Vamos agora rodar através do main para nós verificarmos se ele está rodando. Então temos essa nossa aplicação inicial que nós rodamos da primeira vez. Vamos fechar. Vou rodar aqui com Run and Debug. Vamos lá. Acho que seja melhor via. Vou rodar com Run and Debug. E vamos verificar se temos algum erro, não temos. E isto vai ser trazido agora limpinho, como deve ser. Estamos aqui, a nossa aplicação rodando normalmente. Temos 0 dados dentro do nosso banco de dados. Assim que nós rodamos, tecnicamente já temos o banco de dados criado. Está aqui, DB Clientes. Nosso core pode fechar. Temos o nosso banco de dados por fora. Temos o nosso main por fora também. Então, está funcionando tudo como deve ser. Vamos lá verificar, tentar lançar algum dado. Mas se nós irmos para banco de dados, por exemplo, temos a nossa tabela clientes.db e não tem nada. Temos o campo ID, temos o campo nome, temos o campo idade e temos o campo endereço, mas não temos nada dentro dele. E se nós voltarmos aqui para nós lançarmos algum dado e nós vamos conseguir lançar certamente um dado, vamos verificar. Então, temos aqui nome de cliente, vou colocar aqui o nome de Salvador Tomocene. Vou colocar aqui a idade de 25, vou colocar aqui o endereço, Beira Inhamisua, e vou colocar aqui em adicionar cliente. Então, aqui adicionar cliente está a trazer um erro. Eu disse model add client nome, idade, endereço, file, execute, nome, no search table client. Ele não consegue encontrar tabela cliente, certo?
Vamos lá verificar este nosso erro, porque é que ele está sendo gerado. Então, vamos lá voltar aqui ao nosso model. No nosso model, temos insert, aliás, temos a criação. Vamos lá, ok, é cá. Clientes. Falhamos, entende? Temos a tabela que nós criamos é clientes. Então, pego aqui, Ctrl C e venho aqui e colo mesmo, Ctrl V. Para isso estar tudo correto. Aqui também colo mesmo, Ctrl V. Agora está tudo batendo, na verdade. Tudo está a bater. Então, podemos atualizar novamente nossa aplicação para ela correr novamente. Então, correndo novamente a nossa aplicação, vamos lá lançar aqui novamente nosso dado. Então, vamos dizer aqui Salvador, Tomosene. Vamos colocar aqui 25. Vamos colocar aqui Beira. Inhamisua. Beira, não Geira. Então, Beira. Inhamisua. E adicionamos aqui também. Tá bem. Esta função close database, ela está sendo negada. Vamos lá. Close database. Ok, podemos remover esta função de close database. Vamos lá. Rodar novamente aqui. Adicionar. Ok, vamos lá. Temos que atualizar para ele reconhecer que o código está atualizado. Então, vamos lá. Atualizar aqui novamente. Então, você vai conseguir ver este erro. O importante é você conseguir resolver cada errozinho que você consegue ler. Então, aqui Salvador, Tomosene, temos aqui 25 e temos aqui Beira. Vou deixar só Beira agora, por causa de escrever em Inhamisua. Adiciono e temos aqui, ele na verdade lançou o primeiro que era Beira em Inhamisua, lançou agora endereço Beira, certo? E temos aqui os nossos dados 2 lendo normalmente como deve ser, certo? E se eu, por exemplo, vir aqui no nosso banco de dados agora, vou aqui em DB, podes encontrar que eu atualizo isto aqui. Temos aqui o Salvador Tomosene, e temos aqui a idade e temos aqui o endereço. Então já temos dois dados dentro do nosso banco de dados. Temos o nosso ID 12, temos os dados dentro do nosso banco de dados, normalmente como nós lançamos, certo? Então nós conseguimos fazer devidamente a comunicação, temos os dados aqui carregados. Se eu atualizar esta aplicação, por exemplo, fecho esta aplicação e venho, corro ela novamente, run and debug. Se eu correr esta aplicação, pode ver que ao correr, ok, vamos lá, tá bem, rodei o main, é para rodar o run and debug, o main, rodei o cliente DB, é para rodar o main, certo? Então, rodei esta aplicação, pode ver que cá eu posso carregar clientes. Quando eu clicar em carregar clientes, vou trazer todos os dados que já estão lançados dentro do nosso banco de dados. E eu posso lançar um novo dado aqui, por exemplo, Antônia Tomosene, 42. Vou colocar aqui, por exemplo, o endereço Inhamisua e adiciono. Pode ver que já temos aqui Antônia Tomosene, ID 3 e Inhamisua. E você pode trabalhar isso conforme você quiser. Pode, na verdade, isto aqui não é uma boa prática, você colocar com o text box, pode colocar, na verdade, com item clicável, você pode colocar as funcionalidades de edição, por aí vai. Então, eu só te trouxe uma ideia de como você pode interconectar esses main, na verdade, view, o model e o controller dentro do Python e você criar suas aplicações muito escaláveis e muito grandes com o Custom Tkinter. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, incentive aqui nos comentários, nós continuarmos a trabalhar, ajude o canal a crescer, compartilhe com a sua malta e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, valeu!